Bom dia para vocês, bom dia. Gente, passei aqui hoje para falar com vocês algumas características entre a Umbanda e a Quimbanda. Eu já fiz vídeos falando sobre a nossa Umbanda, muitos, e também falando sobre a nossa Quimbanda. Mas hoje eu trouxe algumas características, né? Porque cada linha, cada força, né, vem de fundamentos diferentes. Então, assim, gente, na Umbanda, né, quando a gente fala na gira, muitos terreiros de Umbanda ali existe a gira, aonde na maioria, muitas casas, né, antes de ocorrer a incorporação, os médios giram, né? É feita a gira ali. E muitas casas, não todas, né? Os médiuns giram antes de ocorrer a incorporação. Na Quimbanda, não. Por exemplo, na assistência, né, os consulentes ficam ali esperando aquele momento aonde é dado os passes, que os guias chamam, né? Assistência. E muitas vezes para descarregar, para o passe. Então, os consulentes ficam ali esperando aquele momento de receber o conforto, de receber o descarrego, de ser atendido por aquele guia espiritual. Na Quimbanda, não funciona desse jeito, como na Umbanda. Na Quimbanda, o povo chega ali, é um trabalho mais fechado, eles estão trabalhando ali. Então, eles vão até aquele consulente, quando eles veem que aquele consulente precisa, seja uma palavra, seja uma limpeza, seja um conforto, eles não ficam esperando para serem atendidos, né, com o povo que está ali trabalhando, né? Geralmente, o guia vai ali até eles, o guia já sabe, né, o que tem para falar, quem está precisando, ele vai até aquele consulente e fala, diferente da Umbanda, que o pessoal espera ali a hora do passe, a hora do descarrego para receber, né, aquela orientação espiritual. Na Quimbanda, eles vão até os consulentes, não é os consulentes que ficam esperando para serem atendidos. Então, são diferenças que acontecem, gente, que ocorrem, né, que eu resolvi trazer para vocês porque eu achei, assim, eu gosto muito de abordar essas questões, que são coisas que acontecem, que muitas vezes as pessoas não percebem, mas se vocês parar para perceber, né, são caminhos, são forças, são trabalhos e fundamentos diferentes. Mesmo participando de um mesmo espaço, cada linha, cada trabalho é feito de uma forma diferente. A Umbanda abre mais, a Quimbanda é mais fechado. E também, gente, parei aqui para falar com vocês hoje sobre os objetivos que a gente tem, né? Eu, por exemplo, gente, aqui eu alugo esse espaço onde eu me encontro, eu resido na minha casa de religião. E quando nós começamos numa casa bem pequena, onde eu atendia na minha salinha, a cozinha era minúscula, né? Eu atendia ali. Então, tudo começou ali. Depois, uns meses, eu aluguei a casa do lado para mim morar e deixei aquela casa só para gira. Aí eu desocupei um quarto que estava ali para fazer a minha aruanda e fiz ali a gira. Me mudei, porque eram 2 aluguéis, o aluguel da casa, e na época eu pagava sozinho o aluguel, né? Os filhos não ajudavam com mensalidade. Então eu resolvi alugar uma casa maior, que tinha um espaço bem maior, aonde foi feito o meu salão. Na frente tinha a aruanda separada nos fundos, a casa era enorme, era linda, porém, gente, a casa tinha problema de filtração, problema de elétrica, problema de hidráulica,
E a gente ficou ali um tempo, tivemos que nos mudar, né? E eu estava num processo de separação, eu trabalhava no hospital, então eu saí dali, né? Eu fiquei uns meses na casa da minha mãe. Primeiro fui para casa da minha filha, aí a minha filha foi para Porto Alegre, depois eu fui para casa da minha mãe. E eu tive que deitar os meus pais, levantar tudo, mas eu não encerrei, né, a gira, eu não fechei a casa, mas a gente estava no processo, era verão, e sempre no mês de janeiro e fevereiro, é os meses que a gente trabalha menos aqui no terreiro, porque a gente trabalha o ano todo. Então, nesse período, a gente já dá uma pausa, são os 2 meses no ano que a gente trabalha menos, e eu estava naquela função de me mudar, procurar um espaço para levar os pais, então muita coisa eu tive que deixar para trás, tive que despachar, não pude levar. E, gente, eu comecei, era assim, um armarinho onde eu botava meu santo, eu tinha só 4 imagens, né? E os Exu ali da tronqueira, 3 Exus na Ruanda. Eu comecei assim. Depois a gente colocou as partilheiras. Quando a gente foi para essa casa maior, eu levei as partilheiras. E quando eu me mudei dessa casa, eu acabei me desfazendo de muitas coisas. Muitas coisas eu dei, não minhas coisas, né, do meu santo. Eu digo móveis, né? Então, foi uma mudança atrás da outra. Saindo dessa casa, eu acabei ficando um tempo na casa da minha mãe e tive que preparar tudo, levantar tudo, deitar tudo que eu tinha que deitar até eu procurar um novo espaço. E aí eu fui para Porto Alegre, porque eu vivi anos em Porto Alegre, gente, eu morei anos em Porto Alegre. Eu fui casada e morei lá muitos anos, embora eu nascesse em Rio Grande, sou natural de Rio Grande, hoje eu tô aqui na cidade de Rio Grande, mas eu morei muitos anos lá, foi lá que eu me aprontei, né? E na religião. E quando eu voltei em 2021, a nossa casa tem 4 anos, né? Fez 4 anos agora, no dia 8 de junho. Então, assim, foi muitas mudanças de uma residência para outra, né? Uma porque era pequena, a outra porque era 2 aluguéis, aí a outra era enorme, era linda, mas tinha muitos problemas. E eu naquele momento não tinha condições, eu era sozinha para tudo. E aí eu me mudei, saí da casa da minha mãe, fui para Porto Alegre, porque meus filhos resolveram ficar com o pai deles em Porto Alegre. Aí eu fiquei num dilema entre Porto Alegre e Rio Grande. E aí voltava, gente. Uma vez por semana eu vivia na estrada. Entrei para a universidade, eu estudava, fazia faculdade, e aí eu aluguei um apartamento para mim. Aluguei um apartamento para mim, meus filhos ficaram em Porto Alegre, eu ia de 15 em 15 dias ver meus filhos. Fazia a gira de 15 em 15 dias. Aluguei um apartamento, só que eu não tinha espaço para fazer num apartamento, né, a gira. Então eu fui uma procura muito grande, aí consegui um galpão, gente. A gente alugou um galpão, que eu moro aqui perto do campus da faculdade, né? E eu aluguei já o salão perto do meu apartamento, ali onde eu morava. E aí eu aluguei um apartamentinho para mim. Aí eu aluguei esse galpão, que era um banheiro, parecia uma patente, né, gente? Que o banheiro era na rua, mas tinha umas frestas assim nas paredes, né? E era um antigo armazém, onde tinha muitas estantes. A gente aproveitou aquelas estantes, colocamos papel contátil, a gente colocou cortinas, tapetes, né, no galpão, organizamos tudo, arrumamos tudo, levamos o santo para ali, firmamos tudo novamente, cruzamos o que tinha que ser cruzado. Ali a gente ficou 1 ano trabalhando ali. Então eu saía da minha casa, ia para a faculdade, saía da faculdade, vinha para o terreiro, e assim eu fui, gente. Chegando o verão, como eu disse para vocês que janeiro e fevereiro são os meses que eu trabalho menos, que a gente trabalha o ano inteiro, inverno e verão. Eu fui para Porto Alegre para ficar com meus filhos, passei Natal com eles, né? E hoje, o ano novo, eu não posso passar fora de casa por causa do santo, né? Eu fui e voltei para Rio Grande por causa do meu santo. E
o meu filho, quando eu estava fora, cuidava das portinhas, firmava a vela, e eu de lá também tinha meu congá em Porto Alegre, onde eu atendia, preparava tudo, jogava tudo de lá. Tinha meu congá na tronqueira lá e tinha aqui, né? Então eu vinha de 15 em 15 dias, então era uma correria, a gente ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Aí eu consegui, gente, alugar uma casa, que é essa casa que a gente tá aqui hoje, né? Só que aí, claro, aquelas estantes que estavam no armazém eram do armazém, eu não pude trazer. Então, quando eu vim para essa casa que a gente veio, eu montei nas caixas do meu santo, gente. Eu forrei as caixinhas, botei toalhinha e ali foi o meu congá. Começou tudo em cima de caixas. Eu tive que recomeçar novamente. Aqui não tinha nada, não tinha pia, não tinha cama, não tinha nada. E como eu ia de Porto Alegre e voltava, porque eu fazia 3 vezes na semana na faculdade, trabalhava numa lancheria 4 vezes na semana. Quando eu vinha, eu fazia gira, atendia aqui, atendia o pessoal de lá, fazia gira aqui, ia para lá, trabalhava 4 dias lá, vinha, estudava aqui. Aí eu ia e voltava, assim, eu ficava, gente, uma vez por semana, indo e voltando. Até que chegou o momento que não deu mais para continuar assim nessa correria. Eu saí da lancheria lá, vim para cá, para Rio Grande, direto. Fiquei nessa casa onde não tinha nada na casa. Tinha só minhas roupas e meu santo, né? Aí, aos poucos, gente, eu ganhei uma cama, ganhei um armário de cozinha, uma pia. E eu fui adaptando. Eu achei um sofá na rua, higienizei, arrumei, trouxe para cá. Esse armário que tá aqui, gente, que é a nossa maca, onde a gente aumentou, a gente arrumou. Hoje é uma maca de vira-maca, nas cirurgias espirituais, tudo, gente, foi assim. Fulano tá dando um móvel, eu ia lá, a gente limpava, higienizava, arrumava. Fomos adaptando. Tiramos os santos das caixas, estavam em cima de caixas, né? Compramos as partilheiras na Shopee, mas eu tinha poucas imagens, gente. Daqui a pouco, gente, começou a chegar muita imagem. Hoje eu tenho mais de 100 e poucas imagens. Então, chegou uma filha no terreiro, que essa filha, ela tem madeireira. Ela sabe muito trabalhar com madeira. Ela chegou aqui e revolucionou o terreiro. Ela fez ali a parte da Aruanda para os Exu, fez o suporte para as velas, o suporte dos chapéus, o suporte para as guias. E aí foi, gente. Aí eu ganhei uma mesa de um, ganhei geladeira do outro, porque eu tinha tudo isso. Geladeira, micro-ondas, tudo. Mas como eu fui para Porto Alegre, quando a minha filha se mudou primeiro, como eu estava nesse processo de mudança, não estava ficando na casa da minha mãe, minhas coisas foram tudo para Porto Alegre. Como meus filhos ficaram lá, ficou tudo lá. Televisão, ficou tudo lá, gente. E muita coisa que eu dei, acabei dando. Então, eu voltei só com as minhas roupas, gente. Com meus documentos e com o meu santo. E ficou tudo lá. E lá, como é 220, aqui tudo é 110, o que aconteceu, né? Eu deixei umas coisas com a minha filha, outras coisas ficaram lá na casa do meu ex-marido, com as crianças. E eu vim para essa casa sem nada. E tudo foi se construindo, gente, porque como tudo na vida, a gente recomeça e tudo acontece, tudo vem, né? Muitas vezes coisas ruins acontecem que é para coisas melhores acontecer. E foi o que aconteceu comigo, nesse processo também de transição, de eu vir embora de Porto Alegre direto para cá. Houve muitas situações também em questão de família, situações, e eu resolvi vir de vez e vim para cá com tudo. E estava ficando muito difícil ficar vindo e voltando. Tinha uns trabalhos aqui, trabalhava de lá, mas não é a mesma coisa que tu tá aqui direto, né? Eu sempre contando com meus filhos e eles sempre me ajudando. Eu gritava de lá, fazia lá, eles respondiam aqui, faziam aqui. Aí eu resolvi vir de vez, né? Mas é como eu falo para vocês, gente. Essa filha que veio, que fez tudo aqui, preparou o suporte do chapéu, das velas, das guias, ela tem uma casa em Pelotas que ela aluga. E essa casa que ela alugava, quem alugava dela tinha um centro na casa dela. E as pessoas foram embora e deixaram o congá.
Congá todo feito de pinos, a coisa mais linda. E ela disse, eles deixaram, vamos buscar e vamos trazer para cá. E nós não fomos a Pelotas, gente. Desmontamos aquele baita congá, nós trouxemos no carro as madeiras, gente. E montamos o congá aqui. Pegamos sábado todos os filhos da casa e montamos o congá. E hoje, gente, tá aqui nosso terreiro, né? A gente foi se modificando, tudo foi se ajeitando, né? Hoje a gente tem nosso congá aqui de madeira, temos a nossa aruanda aqui, temos nossos suportes, temos a nossa maca, os bancos dos preto velho eram toquinhos que os pretos sentavam, os banquinhos. Ela fez vários bancos para os preto velhos, eu ganhei um banco de um amigo meu que ele fez para mim, para assistência grande, tudo foi acontecendo, né? Só que dentro disso tudo, né, tem muitas coisas eu tive que fazer. As casas, por exemplo, né, tive que mandar fazer as casas novamente. Casa dos fundos, casa da frente, são 3 casas, né? Casa do Exu, casa do Bará, casa das almas, e aí tudo teve que ser. Então, toda vez que a gente muda de um lugar para outro, a gente tem que firmar, a gente tem que assentar, a gente tem que cruzar, a gente tem que limpar. E o lugar que a gente está também, a gente tem que deixar limpo. Para que outras pessoas possam vir e não fique nada. Então, tudo do jeito que a gente chegou, a gente tem que deixar. E assim, quando a gente se muda, tem que preparar tudo novamente. Então, certos assentamentos que a gente faz, a gente tem que fazer de acordo, a gente tem que adaptar àquela situação da gente ter que sair e retirar. Não pode ser definitivo ali. Então, o que acontece, gente? É sempre um transtorno quando há uma mudança. A casa aqui é ótima, né? Eu me sinto muito bem nessa casa. A casa é maravilhosa. A casa é comprida, que nós temos um espaço. Porque eu sempre tive o meu congá separado da minha aruanda. Porque eu tenho aqui em banda e tenho as equices. Então, eu sempre separei. A parte de Exu é separado. Eu nunca fiz junto do que eu tenho aqui em banda. Então, aqui o que acontece? Nós temos ali, como na outra casa que eu falei para vocês que era grande, que era enorme, tinha salão, tinha aruanda nos fundos, mas tinha muitos problemas na casa. Essa é maravilhosa. Mas o que acontece? O espaço está ficando pequeno, porque ela é comprida, ela vai até os fundos. Tem aruanda, tem o salão, tem assistência no meio, porém as peças são pequenas. E a corrente está crescendo cada vez mais. E olha que tem muitos filhos que não moram nessa cidade. Se juntar todos, mais assistência. Quando a gente faz festa na esquerda, homenagem, datas, ou vem muita gente, a gente tem que pegar um pouco do espaço do salão na frente para o pessoal se acomodar. Quando é o contrário, que é na direita, que tem alguma homenagem, que vem mais pessoas, a gente tem que pegar uma parte ali da aruanda para o pessoal poder se acomodar. Porque a casa é comprida. É toda bem distribuída, cada um tem o seu espaço, mas é restrito, porque é pequeno os espaços. Então, qual é o meu sonho, gente? Meu sonho é ter o meu espaço, é ter o meu terreiro, dentro de um terreno assim grande, eu sempre digo uma pequena chácara, não um sítio, eu quero uma chácara pequena, mas dentro da cidade. Por exemplo, eu moro aqui na cidade de Rio Grande, aqui a gente tem a Praia do Cassino, tem a cidade de Rio Grande. Entre o Cassino e Rio Grande tem Bolacha, tem Senandes, tem esses. Meu sonho é comprar um espaço onde eu possa plantar as minhas árvores, onde eu possa preparar os meus assentamentos, que ali eu não precise mexer, onde eu possa construir o meu centro de luz, paz e amor de Umbanda, e a minha casa do lado. Então esse é o meu sonho, né? Porque no meu centro eu tenho muitos projetos com as crianças, minha biblioteca espírita. Eu queria um salão, quero colocar assoalho em todo o salão, porque a gente faz aqui as obrigações das camarinhas, e aqui Rio Grande é muito úmido, é muito frio, então a gente bota colchonete, bota colchão. Se a gente tem um assoalho, a gente já pode botar uma esteira, né? Eu quero ter uma cozinha onde eu possa trabalhar, preparar minhas comidas para o santo, ter o meu fogão a lenha, preparar aqueles doces maravilhosos. E eu gosto
a cozinha grande, porque a gente tem obrigação, a gente tem muita data, tem muita homenagem. Então eu queria um espaço onde eu tivesse uma sala para cirurgias espirituais, onde eu tivesse a minha Aruanda separada e o meu congá ali, né, onde eu pudesse plantar, tivesse ali entre a natureza. Então esse é o meu objetivo, gente, ter esse espaço para mim. Porque quando eu resolvi me dedicar, eu não vivo da religião, mas a religião me sustenta, me mantém. Porque eu tenho a religião e eu tenho o meu trabalho, que eu também trabalho fora. E faço faculdade também. Até eu dou umas paradinhas na faculdade, mas eu retorno. Então, assim, gente, eu resolvi me dedicar à religião, né, à minha espiritualidade. Né? Só que a gente tem a nossa caridade. A nossa caridade nada é cobrado, gente. Nada é cobrado na gira, nas curas. Eu tenho meus trabalhos individuais, meus trabalhos em particular, meu jogo. Eu saio para casa das pessoas para fazer limpeza, eu saio para a rua para fazer abertura de caminhos. Eu não trabalho só no dia de gira. Eu tenho as equices, então eu tenho meus trabalhos particulares, mas eu cobro meu axé, gente. Não é? Eu tenho muita compreensão, né? Então, quando eu tenho a minha quimbanda, então tem os trabalhos que são de quimbanda, porém, eu não cobro, o meu valor é muito significativo, né? Muitas vezes cobro porque eu tenho que cobrar, né? Cobro também porque a gente precisa, né? A gente tem que se manter, tem que manter a nossa casa, eu tenho que me manter, eu tenho uma família, eu tenho filhos, mas não é um valor. Geralmente o material é muito mais caro que os axé que eu cobro. E tem o meu jogo. Mas eu trabalho fora, gente. E a parte que é da gira, dos atendimentos, das curas, nada é cobrado. A gente faz a nossa caridade. Então, gente, a mãe Maria Padilha gritou para mim que eu tinha que falar. E ela disse para mim, tu tem que falar. Claro que ela não falou qual rede social que eu falaria, né? Ela disse que eu precisava falar, que eu tinha que passar o que eu sei, né? Então, eu escolhi vir aqui no YouTube falar. E eu tô falando, gente, desde 2021 com vocês. E meio até chegar aqui, em meio teve muitas interferências, muitas situações, teve muita mudança, separação, doença, saúde, perdas, mudanças, faculdade, provas. E teve problemas técnicos também com a minha conta, que eu perdi e eu não conseguia entrar no meu canal. Então eu fiquei muito tempo devendo para vocês, né? E hoje é uma correria, a vida é muito corrida. Como eu digo sempre para vocês, eu quero um cenário, eu quero me apresentar, acabo sempre chegando assim, ó. Vem a ideia, vem o pensamento, estou trabalhando, vem a intuição, vou falar hoje. Mas o que eu quero, gente? Eu quero que esse canal cresça. Esse é o meu objetivo. Que a minha palavra chegue até as pessoas. Eu sei que a aparência, a iluminação, aqui eu que faço tudo, gente, eu que edito, eu que gravo, e eu não entendo mesmo sobre isso. E eu sei que tem muitos vídeos lá no começo, uns eu travei, muitos eu não soube me colocar, porque eu fui falando, gente, muito tímida, com muito medo, eu repetia muitas vezes as coisas, porque eu sabia muitas coisas para mim, mas não sabia como me colocar. E é sempre como eu falo para vocês, gente, não quer dizer que eu esteja certa. Eu sempre falo assim, muitas vezes eu falo nem em nome da religião, eu falo em minha opinião. Eu sempre falo assim, que vocês vão ver eu falar em vários vídeos, o do outro não é errado, o meu eu faço desse jeito, porque eu falo, gente, me coloco daquilo que eu aprendi, que eu aprendo. Como eu fui feita, não quer dizer que esteja certo para outro, pode ser diferente, pode ser uma outra direção, um outro entendimento. Eu falo aquilo que eu aprendi, né? E o que eu mais quero é levar também para as pessoas esse conhecimento, porque eu acho, como a mãe disse, a gente não tem que morrer nada com a gente, tudo que a gente sabe, a gente tem que dar continuidade. Então, gente, eu adoro estar aqui, adoro falar, não falo mais porque eu não tenho tempo mesmo, o tempo é curto. E também falo para vocês assim que muitas vezes dá um tempo assim que eu não apareço, eu tô na obrigação, tenho muita obrigação na casa, porque eu tenho muitas linhas de trabalho, então eu não posso estar
porque estou na obrigação. Muitos filhos estão de obrigação muitas vezes, então eu não posso estar sempre aqui. Não mostro muitas coisas da minha casa, de fundamentos, de trabalhos, de rituais, porque a minha raiz é uma raiz que hoje em dia até a gente vê muita coisa, mas meus pais ainda são criados lá, foram feitos lá atrás, então eu ainda trago essa doutrina mais antiga, como eu fui ensinada, então muita coisa eu não mostro, eu falo, eu discuto sobre um conteúdo, mas eu não trago muita coisa porque eu respeito muito, né, a casa, os pais e como foi feito, né, que lá atrás nem tinha a tecnologia que tem hoje, começa assim, mas tudo era muito mais restrito. Era mais fechado mesmo, e meus pais foram preparados. Hoje eu trabalho com outras entidades que chegaram agora, praticamente junto com a casa, mas eu trabalho há muitos anos, mais de 30 anos, com os meus guias, meus guardiões, e eles foram feitos bem lá atrás, bem antigamente. E eu ainda trago essas doutrinas, esses ensinamentos dos meus mais velhos, eu tenho todo um respeito. Né? Não que seja errado que as pessoas façam, mas a minha casa eu sou meio restringida para poder apresentar muitas coisas. Por isso que muitas coisas eu não mostro. Mostro algumas coisas, algumas cenas, algum momento, mas certos trabalhos eu não apresento aqui. E eu falei tudo isso, gente, porque é uma trajetória, como eu disse para vocês, mas tudo, a espiritualidade sabe o lugar de cada coisa. Tudo na hora certa vem, a gente consegue, a gente faz. A espiritualidade sabe tudo que a gente precisa. Mas, como eu disse, eu comecei a falar aqui, o propósito é as pessoas entenderem, conhecerem, aprenderem, abrir. Porque eu não falo só da Umbanda, eu falo sobre meditação, eu falo sobre autoestima, eu falo sobre rituais, sobre fundamentos, sobre preceitos, tem muito conteúdo, tem mais de 400 vídeos aí, gente. Tem muito conteúdo, tem uns que vão estar cortados, então parece que ficaram pela metade, porque eu não entendo mesmo, e lá tinha muitos momentos que eu ainda estava muito trancada para falar, muito insegura, tinha medo de me colocar, não sabia as palavras certas, sabia as coisas para mim, como eu disse, mas não sabia me colocar. Mas a gente está aprendendo, né, gente? Ainda tem muito que aprender. Então, o propósito é vocês realmente conhecer, querer aprender, que eu sempre digo, não basta a gente aprender só uma fonte, quanto mais a gente abrir, entender, eu também ouço muitos meus irmãos de fé, eu leio muito sobre outras religiões, sobre outras doutrinas, a gente tem que saber de tudo um pouco, né? E saber interpretar, saber entender, saber separar e respeitar cada uma, né? E então esse é o propósito, que vocês conheçam muitas coisas, quem está buscando, quem está iniciando, quem gosta de ouvir sobre espiritualidade. No YouTube eu sei que existe a questão, né, como eu falei, iluminação, apresentação, aparência, as pessoas investem muito, né. E eu sou isso aqui, gente, eu chego, falo, vem a ideia, eu vou falar, nem sempre eu tô arrumada, eu tô maquiada, eu tô sempre assim no meu dia a dia falando, mas eu acredito, eu tenho muita fé, né, na minha força, e eu acredito que vai chegar um momento que pessoas vão, vão aprender, vão sentir, né, que tudo que eu falo realmente é o que eu acredito, gente. E vai abrir esse espaço para muitas outras pessoas, vão compartilhar, vão curtir, vão conhecer, vão divulgar, né, e a gente, né, quanto mais a gente ser reconhecido, não reconhecido na questão de dinheiro, de luxo, eu sempre falo isso assim, claro que a gente quer ganhar dinheiro, a gente depende de dinheiro nessa vida, mas eu falo assim que quanto mais movimentar, quanto mais a gente tem mais condições de realizar os nossos sonhos, nossos objetivos, né? E o meu é ter a minha casa, é ter o meu espaço, é ter a minha terreira, com o meu sonho, com aquele salão, com aquele assoalho, com aquela cozinha para me receber as pessoas. Não é com luxo, mas é com conforto. Ter cada espaço no seu lugar adequado.
Então, esse é o meu sonho. Então, o objetivo aqui é que o canal cresça, gente. Que o canal cresça, que muitas pessoas participem. Eu sempre falo assim, lidar com dinheiro é complicado, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito... Eu sempre falo assim, tem várias maneiras da gente ajudar. Divulga aí, curte, compartilha, passa para o amigo, para tia, para a mãe. E é como eu falo, né, gente? A gente é uma casa de caridade. Eu faço meus trabalhos em particular, mas aqui é uma casa de caridade e as pessoas... A gente tem nosso canal no YouTube, temos no Insta, Umbi para Todos. Vocês podem vir conhecer o nosso centro, conhecer a nossa casa. E tudo ajuda é bem-vinda no centro, né? Falar em dinheiro é muito complicado, né? Mas é o material, é vela, é alfazema, tudo. Aqui a gente tem muitas linhas de trabalho. Nossa máquina improvisada, gente, eu achei esse armário na rua e eu improvisei ele, tá aqui, ó. Foi feito uma escadinha, a gente colocou aqui uma parte aqui que é pro pessoal, fizemos um colchão para botar aqui em cima, quando tem as cirurgias espirituais, tudo aqui. Então eu sempre falo, gente, muitas casas de religião, o que a gente gasta em casa de religião, se doa uma caixa de vela, se doa uma defumação, se doa, né? Tudo é bem-vindo, né? Porque muitos irmãos vêm aqui e ajudam, mas muitos irmãos vêm e não tem, né? É um mel, é um dendê, muitas vezes a gente coloca porque a pessoa não tem. Então aquele que traz a mais ajuda aquele irmão que não tem. Então, o que eu quero? Que esse canal cresça, desenvolva, cresça, né? E quanto mais ficar conhecido, quanto mais conteúdo, quanto mais oportunidade, portas se abrirem pra gente, mais condições a gente tem de chegar, gente, e realizar o nosso sonho. Eu sei que eu vou realizar esse sonho de qualquer jeito, eu vou realizar, gente, mas eu acredito muito nesse canal e acredito muito em vocês. Dá um joinha aí, gente, compartilha. Um bom dia, gratidão, até a próxima.